E olha, eu tenho certeza que todo mundo conhece alguma peça feita de cerâmica, né? Um vaso, um artefato para construção. A cerâmica é uma prática muito antiga. Mas quando a gente fala de cerâmica artesanal, o que manda é a criatividade. E isso só é possível com a sensibilidade e toque das mãos. Olha só que bacana. Cores, formas, mistura entre texturas, um processo de expressão passado em detalhes para os objetos únicos. E na sensibilidade artística que a Gogô buscou a criatividade para começar a sua história com a cerâmica. A formação é em artes, né? Sempre trabalhei em artes e muito tempo com a escultura. E depois de um tempo eu me interessei pela cerâmica mais especificamente. Fiquei muitos anos trabalhando sozinha com cerâmica. E depois de um tempo comecei a dar aulas. E depois de um tempo, algumas dessas pessoas que já estavam comigo há mais tempo se tornaram minhas colegas de trabalho. A gente formou um grupo, né? E aí a gente começou a vender também o que a gente produzia. Então a gente pesquisa junto, a gente trabalha de uma forma a contribuir um com o trabalho do outro para enriquecer o trabalho de uma forma conjunta. E nos 16 anos de experiência, as técnicas foram se aprimorando, com a ajuda da troca de ideias. Dicas valiosas que eu também aprendi durante a reportagem. Um processo que leva um tempo, mas que é gratificante. O primeiro passo é a gente bater bem a massa, tá? Isso aqui vai ajudar a expulsar as bolhas e também vai nivelar um pouco a massa. Depois disso, a gente traz a massa aqui para a nossa plaqueira. A gente faz um sanduíche dela e eu vou então passando ela. A cerâmica, ela parte do material básico dela, que é a argila. Nós trabalhamos aqui com uma argila local, mas trabalhamos também com o que chamamos de massas cerâmicas. São aí massas produzidas industrialmente, com a mesma composição da argila, mas produzidas industrialmente. E aí são massas de várias cores e de várias texturas, né? Então você começa, no nosso caso, modelando a peça. No momento seguinte ela passa por uma secagem em torno de 1 a 2 semanas. Seca, ela vai para a primeira etapa de queima, numa temperatura de 800 graus. E depois dessa etapa é que a gente considera a peça uma cerâmica. Antes disso, não. E nesse processo, a gente chama de biscoito, a gente chama a peça biscoitada. Essa é a primeira etapa. Então, na segunda etapa, ela é esmaltada ou vitrificada e ela volta para o forno numa temperatura, no nosso caso aqui, nós esmaltamos em 1200 graus. E aí, a hora que ela sai do forno, então, ela está completa. A cerâmica surgiu na pré-história, quando era usado barro aquecido para criar utensílios. Mas não há nada que se compare a uma experiência como essa que eu tive hoje, criando uma peça única, totalmente nova e com os mesmos materiais que eram usados tão antigamente. E depois de pronta, vai ficar assim, ó. E a Mariana sabe bem o que é isso. Uma das primeiras alunas do ateliê que encontrou nos trabalhos manuais uma alternativa para trazer leveza para a vida. Eu sempre tive um trabalho mais intelectual e eu queria fazer uma coisa meio quase de criança, sabe? Me dar um pedacinho de argila para modelar, assim. E foi uma surpresa muito bacana, assim, porque nesse período eu já não trabalho mais no meu trabalho antigo, assim, e a cerâmica foi ocupando um espaço maior na minha vida. E eu nunca tive nenhum repertório de artes, artístico, então eu realmente achava que ia fazer alguma coisa, assim, só para me distrair, sabe? E é muito lindo a gente se descobrir com outros talentos que a gente não conhecia e entender que a cerâmica também é um meio de expressão, assim, é muito interessante isso, porque tem muitos alunos que chegam intimidados, e eu fui uma delas, do tipo, não, mas eu não sei nem desenhar, eu não sei nem fazer bolinha com massa de modelar, eu quero só passar meu tempo, sujar minha mão, assim. Mas a gente não precisa se restringir a isso, e aos poucos a gente vai se descobrindo ali nesse processo, que tem espaço pra gente também, mesmo que a gente não tenha nenhum repertório anterior. E durante a pandemia, outras pessoas também pensaram como ela. Eu vejo muitas pessoas procurando até por terapia. Nessa época de pandemia, eu estou com uma procura muito grande de pessoas querendo fazer aula, né?
E uma coisa que eu observei ao longo dos anos é que a cerâmica, ela te revela muito, ela te ajuda a te conhecer, né? Ela é um material que te ajuda a tu olhar para a vida também, porque você não trabalha sozinho, ela também tem a participação dela, né? Então, você às vezes é muito exigente com as coisas, ou você às vezes é muito... quer as coisas muito perfeitas e ela não é assim. Então, às vezes, você tem que se adaptar a isso também, né? E com a questão da perda, né? Nem sempre tudo que tu faz vai ficar bom, né? Às vezes tu vai ter problemas com a própria queima e tu tem que saber lidar com isso, com esse desapego, né? Então, ela como terapia, e a inspiração, a minha vem muito da natureza, sempre, né? A minha vem muito da natureza. E principalmente folhas e mar. As coisas do mar e folhas. Mas aí cada um vai refletir a sua própria experiência, né? Mas uma coisa bem bacana é que a gente procura que esses trabalhos sejam únicos, assim, criados aqui mesmo. Então, ela me ajuda a fazer conexões com muitas pessoas, ela me ajuda a entrar no meu mundo de criação, né? Ela me ajudou a achar a minha linha de trabalho, que para o artista isso é uma coisa, às vezes, que tu busca a vida inteira e às vezes tu não encontra. E eu sempre fiquei muito nessa luta, não, mas eu sou artista, eu não vou fazer uma xícara porque eu sou artista, eu não vou fazer isso. E eu vi que tu pode fazer uma xícara muito artística, sabe? Isso foi muito bacana para mim. Terapia ou profissão, o resultado do trabalho feito com as próprias mãos e a sensação de poder apreciar algo que fez não tem preço. E isso transforma a experiência da refeição. A gente tem sentido assim, que tomar um café, tomar um chá, quando é uma caneca assim, por mais que eu já conheça essa caneca, todo dia eu pegue ela, é muito diferente, assim, porque a gente começa até a imaginar na pessoa que fez, assim, começa a imaginar nas mãos que fizeram esse próprio objeto. Então a gente viu que a cerâmica, ela não é só uma experiência interessante para quem faz, mas é também para quem usa, para quem toca. Ela de fato deixa um hábito diário muito mais especial, assim.